Bom dia, nessa manhã de domingo, dia 21 de novembro, dia seguinte ao Dia da Consciência Negra. Estamos aqui na região portuária do Rio de Janeiro, para mais uma atividade. Estamos aqui. Estou aqui com o professor Diomário. E a nossa proposta é fazer um tour pelo circuito histórico-arqueológico da herança africana no Rio de Janeiro, a famosa Pequena África. Só que a gente primeiro resolveu começar aqui, no chamado Boulevard Olímpico, na verdade, Avenida Prefeito Luiz Paulo Conde, uma homenagem a um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e que serviu como inspiração, né, para o prefeito que fez essas reformas aqui nessa região, né, o prefeito Eduardo Paes. Bom, Diomário, quer falar um pouquinho aqui? Marcelo acaba de comentar a ideia da inspiração do Conde. Conde, pelas nossas leituras, foi a primeira pessoa a falar como era importante esse espaço da cidade. Esse espaço em que sentido, né? Nós sabemos muito bem que aqui nós temos um viaduto que passava por cima de tudo isso aqui. E ele falava que isso era muito ruim para a paisagem da cidade. Não mostrava o mar e deixava esse espaço aqui um pouco mais obscuro, né? Em relação à circulação humana, à ocupação. E a cidade precisa o quê? Reestruturar esse espaço. Trazer esse espaço para o convívio dos seus moradores. Então, ele foi o primeiro pessoa a falar assim, olha, o viaduto perimetral tem que cair. E aí, ao colocar a homenagem, né, por essa rua agora, o Boulevard Olímpico, se tornar o nome do Conde, tem muito a ver com esse contexto. Mas o que é importante chamar a atenção de vocês? Por que isso vai ser totalmente ressignificado? E aí não basta pensarmos simplesmente de uma perspectiva do cidadão carioca, sempre carioca, de origem indígena, essa expressão. Mas pensarmos o quê? O que está acontecendo dentro do contexto da nossa cidade, ligado aos grandes eventos. Nós temos que destacar 3 grandes eventos que ocorreram de uma forma simultânea na cidade. Jornada Mundial da Juventude, a questão da Olimpíada e a questão da Copa do Mundo. Então, a nossa cidade teve investimento suficiente para se reestruturar. E alguns pontos em especial. E nesse espaço que nós estamos caminhando hoje, e vamos dialogar com vocês, que é um espaço super importante do ponto de vista histórico, antropológico, né? Ele foi um espaço escolhido para essa grande transformação. Então, é isso que nós vamos tentar fazer uma simbiose com essa ideia de recuperar espaço da cidade e o quê? Fortalecer todo um processo histórico que é de vital importância para o entendimento, não só do processo de escravização de negros aqui na nossa cidade, como a sua chegada aqui na cidade, né? Então você está recuperando esse processo histórico, fortalecendo com as estruturas novas, como esse processo de espaço urbano ele vem se transformando, se ressignificando nos últimos anos. Diomário, eu queria só fazer um destaque, né? Porque, na verdade, esse local aqui que a gente está, e é importante, a gente está em frente ao Armazém 6, chamado Armazém da Utopia, onde a escola já veio algumas vezes aqui, em espetáculos teatrais, né? Ali, exatamente, né, vocês estão vendo o Aqua Rio. Esse lugar aqui, se a gente voltar, né, ao século XIX, período em que a escravidão ainda era, né, vigente no país, a escravidão africana, esse espaço aqui era mar, tá? E obviamente que o litoral era muito recortado e ia, né, muito mais para dentro, né? Nós estamos falando aqui nessa região algo em torno, né, de uns 700 metros, né, para dentro. Então tudo isso aqui é produto de aterro. Esse aterro aqui foi feito durante a reforma Pereira Passos, durante o governo Rodrigues Alves. Pereira Passos era um engenheiro e ele fez, né, um processo, na verdade, era de modernização da cidade,
que acabou resultando em grande parte do apagamento, né, do patrimônio histórico, né, colonial e parte do Império. E o Pereira Passos, né, estava preparando a cidade para favorecer a circulação de capitais, de pessoas e de mercadorias. E nós não tínhamos aqui, no Rio de Janeiro, uma estrutura portuária que permitisse o atracamento, né, dos navios. Então, o que vai acontecer, eu vou andando com vocês aqui um pouquinho mais para frente, o que vai acontecer é que, tendo como auxiliar o engenheiro Paulo de Frontin, o Pereira Passos vai fazer uma grande reforma e criar, né, uma estrutura portuária, e essa estrutura portuária permitirá o atracamento dos navios, né, e a carga e descarga dos navios por guindastes, tirando bastante, né, daquele trabalho braçal que era feito antes, né, por negros escravizados e até negros libertos que atuavam, né, como estivadores, né? Então aqui, ó, vocês estão vendo, o mar está aqui, toda essa estrutura, né, montada, os guindastes, vocês estão vendo, tiravam a carga dos navios e essa carga era guardada dentro desses armazéns. São armazéns contínuos que vão ali da Praça Mauá e que se estendem até um pouco mais à frente, tá? Em direção ao Caju. Só que esse aterramento ele foi acompanhado, né, de grandes intervenções urbanas que vão, obviamente, afetar diretamente a vida das populações desse local, que eram, em sua maioria, populações negras num processo, né, do pós-abolição. Aqui nós tínhamos uma grande quantidade, se chamava, inclusive o termo que se usava era Pequena África, um termo cunhado, né, pelo Heitor dos Prazeres. Hoje é um termo até bastante discutido, porque se fala que não havia só uma pequena África no Rio de Janeiro, havia várias pequenas Áfricas. A Mangueira seria uma pequena África, né? O Salgueiro seria uma pequena África, Madureira, né? Oswaldo Cruz seria uma pequena África, mas esse termo cunhado pelo Heitor dos Prazeres para registrar aqui uma forte presença, né, de negros advindos do processo do pós-abolição, inclusive uma forte presença de negros baianos, né, que vieram numa diáspora baiana na década de 70 do século XIX para cá. Bom, e isso vai causar um impacto bastante grande nessa região, tá? Depois, vamos à década de 60. Se vocês quiserem, a gente pode até já colocar a apresentação aí, mostrando alguns pontos, né, desse processo. Na década de 60 seria construído um grande viaduto, tá? Esse viaduto viria ali do início do aterro do Flamengo e desembocaria na Avenida Brasil, facilitando, né, o acesso, né, dos automóveis do centro da cidade em direção, né, à periferia, tá? Esse viaduto ele vai passar exatamente por cima desse lugar que nós estamos. O Diomário citou esse viaduto, chamado Viaduto da Perimetral, tá? E ele, obviamente, basicamente isolou essa região aqui. Essa região aqui passou a se chamar, antes era Avenida do Cais, né? Passou a se chamar Avenida Rodrigues Alves, em homenagem ao presidente da República, que de uma certa forma, né, foi responsável, né, por essas transformações do governo Pereira Passos. E esse viaduto da Perimetral ele se manteve aqui até, né, 2015. Tá? Em 2011 começa um grande debate, esse debate que o Diomário já tinha trazido aqui, um grande debate pela demolição desse viaduto e, de uma certa forma, pela devolução desse espaço, um espaço bastante degradado, porque, observem, esses armazéns aqui, essa estrutura
portuária, ela já se tornou obsoleta, porque hoje em dia você não armazena mais, né, o que sai dos navios, né? O que acontece aqui na verdade, os navios carregam containers, né, que protegem, obviamente, a carga, e os containers são levados direto para dentro do navio por guindastes e retirados. Então você não tem uma necessidade de estrutura de armazenamento, porque o próprio container protege a carga. Essa estrutura se tornou obsoleta não só aqui, no mundo todo. Todas as áreas portuárias, né, com essa estrutura nas grandes cidades capitalistas e tal, caíram em obsolescência, tá? E isso aconteceu em vários, né, países da Europa, né, e da América, e geralmente nas capitais essas áreas foram degradadas, e nos últimos tempos há um esforço, né, nas novas tendências de arquitetura e urbanismo para integrar essas áreas, espaços ociosos, à vida da cidade. Geralmente com atividades culturais, né, centros de negócios, né, atividades de lazer, né, e isso aconteceu, por exemplo, em Barcelona, que é um modelo, né, para esse tipo de intervenção, né, que foi feito aqui, e também, né, em Buenos Aires, né? Quando estamos falando de Buenos Aires, estamos falando de Porto Madeiro, tá? Também em Portugal, aquele Parque dos Descobrimentos, né? Também ocupou uma área, né, portuária degradada, e agora, estou falando de Lisboa, desculpa, né? Falei Portugal, mas não falei a cidade. E aqui agora, no Rio de Janeiro, quer dizer, desde 2011, há um processo, né, de intervenção, e em 2015, como o Diomário faz para sediar grandes eventos, essa é a lógica, é uma cidade de eventos, de realização de eventos, e alguns olham isso com olhar crítico, porque na verdade seria uma cidade que não estaria voltada, né, para os seus habitantes, né, mas para atrair, né, o interesse, né, de investidores e atrair o interesse, né, do capital para a cidade, mas sem necessariamente, né, ter o habitante da cidade como seu foco, tá? Então, aqui, vocês estão vendo essa cidade, nesse projeto, nessa parte da cidade, nesse projeto, né, do prefeito Eduardo Paes, esse seria o Porto Maravilha, né, num diálogo bastante intenso entre parcerias, né, parcerias público-privadas. Uma concessionária, né, ficou responsável, né, por conduzir essas reformas, né, com o apoio do poder público, ok? Bom. Só destacando também que a estrutura portuária, ela já vinha se degradando. Nós temos um problema muito sério com o porco hídrico. A Baía de Guanabara está muito assoreada. Então, você tem a recuperação desse espaço como centro de lazer, mas o centro de carga está em deslocamento para uma outra estrutura portuária. Tanto que a tendência aqui é só ficar o quê? Para a estrutura dos grandes navios que trazem turistas para conhecer a cidade. Não mais a movimentação de carga e descarga, mas assim que transformar essa zona portuária uma estrutura turística, uma estrutura, em parte, para o cidadão carioca e, principalmente, o quê? Movimentar o capital dentro desse espaço. Não só o aquário, a roda gigante estabelecida aqui também, toda essa dinâmica que, nesse momento, está um pouco travada por conta da pandemia. Então, temos que enxergar o que está efetivamente acontecendo. Mas vamos mergulhar agora o que nos trouxe aqui. Recuperar um processo histórico, destacar um processo histórico. Como isso está o quê? Cravado, né, dentro dos espaços da cidade. Quando o Marcelo fala e questiona as várias formas de pensarmos a pequena África, é isso. Pensarmos que esses espaços foram ocupados, marcados por outras culturas, além da africana, a indígena também. Então precisamos estar atentos e aproveitarmos um pouco mais essa nossa cidade. Ficamos muito limitados em relação à circulação. Reconheço. E recuperar a cidade é fazer com que a cidadania se exercite em todos os espaços. Isso é fundamental para todos nós. Bom,
Gilmário, vamos partir, né, para o nosso ponto, nosso foco, mas eu queria, né, dizer para todos, né, que estão em casa que, na verdade, esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho realizado a muitas mãos, além, né, da minha presença e do professor Gilmário, né, nós temos aqui a presença de 3 outros professores, né, que gentilmente colaboraram e vão colaborar muito durante essa aula, né? Professor Irã Marcelino, né, de matemática, professor Leonardo Padilha, né, de história, professor, aliás, com essa barba, né, que não é hipster, é de pajé, e nós temos aqui professor José Ricardo Castelar, professora Neide, maravilhosa, nossa coordenadora de ensino médio, né, e Carlos Teixeira, né, responsável pelo processo de tecnologia educacional. Sem ele, isso aqui também não estava acontecendo, né? Esses milagres da tecnologia que são capazes de levar a rua até vocês. E essa é a ideia. Eu também queria destacar, isso é muito importante, que essa atividade aqui não é uma atividade estranha à nossa prática, tá? Nós temos o hábito de trazer os alunos à rua. A gente acredita, né, que aprender vivendo, né, vivenciando, é um ótimo caminho, e um caminho bastante eficiente. Então vocês vão ver ao longo de apresentações aí passagens, né, do Colégio Cruzeiro, né, por essa região, infindas vezes, né, viemos aqui muitas vezes, e nesse momento impossibilitados, né, de vir às ruas, movimentar os alunos em transporte, em razão das questões sanitárias, nós viemos fazer esse trabalho e nos reunimos aqui para tentar trazer esse debate até vocês, sem que vocês tenham que sair de casa. Espero que a gente consiga, né, atender o nosso objetivo, e a gente, a partir de agora, vai dar início efetivamente ao nosso roteiro, como o Gilmário falou. A gente vai pegar, daqui a pouco vocês vão ver o mapinha, a gente vai sair daqui, a gente vai até, né, a Praça da Harmonia, da Praça da Harmonia a gente vai até, né, o Cemitério dos Pretos Novos. A gente vai dar uma passada, né, pela Ladeira do Propósito para chegar lá, né? A seguir, né, vamos em direção ao Cais do Valongo e da Imperatriz, é um debate que a gente tem que fazer. Depois ao Jardim Suspenso do Valongo, e de lá a gente avista, né, o Largo do Depósito, triste memória. Depois a gente vai em direção, né, à Pedra do Sal, Largo São Francisco da Prainha e a igreja que deu nome ao largo. A gente vai fazer esse caminho e, enquanto isso, a gente vai deixar, né, a gente vai caminhando até a Praça da Harmonia, dar uma caminhada aqui de uns 300 e poucos metros, e nós vamos deixar, né, vocês com nossos amigos que estão em casa, e com as imagens da apresentação, né, para que eles possam dialogar sobre elas, mostrando, de uma certa forma, os pontos, o processo histórico, né, aqui que nós citamos até agora, né, e os pontos turísticos, né, que hoje são destaque nessa região, que foram criados, né, dentro desse projeto de, né, reformulação, né, da região. Ok? Beleza? Léo, pode ir tocando. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam curtindo aqui esse estudo de campo virtual ao mesmo tempo, né, em exibição em tempo real, com os colegas professores, com a coordenadora Neide, com o Carlos. Sejam todos bem-vindos. Uma saudade muito grande, né, de estar lá com todos os estudantes no meio da rua, né, vivenciando a experiência, né, particularmente privilegiada na cidade do Rio de Janeiro, né, que foi capital desde a época da colônia, né, até meados da história do século XX, né, em plena República. E a gente tem muitos espaços para integrar a formulação desse conhecimento, né? Então, enquanto eles estão caminhando ali um pouco,
eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para poder mostrar um pouquinho disso, né, que a gente está debatendo aqui nessa manhã de domingo. Vamos lá. Bom, aí essa tela primeira aí a gente está vivenciando um pouquinho do que foi os momentos em anos anteriores em que a gente pôde estar, né, com todo mundo, todos os estudantes, aí nessa região tão especial da cidade que é convencionalmente chamado de Pequena África, né? Tem momentos importantes aí, tanto na Pedra do Sal, no Largo São Francisco da Prainha, no Jardim do Valongo, né, no Cais do Valongo, né, com turmas de anos anteriores, né, que o programa realmente era absolutamente fundamental para a formação do estudante, para a formação do cidadão, né, não apenas em sala de aula, mas poder fazer um intercâmbio entre aquilo que eles estudam em sala de aula e aquilo que né, que aparece no dia a dia, que está presente, né, no dia a dia das pessoas da cidade, muitas vezes sem que elas tenham clareza, consciência da importância dos lugares por onde elas passam, né? Os lugares pulsam a história, né? Aqui é o mapa a que o Marcelo Ferro e o João Mário se referiram, né? Os lugares por onde eles vão passar, eles vão fazer todo esse caminho a pé, né? Essa é outra coisa absolutamente fundamental da gente ressaltar, né? Que a cidade, né? O que se pensa sobre a história da cidade, o que é o direito à cidade hoje em dia, é você poder usufruir da cidade a pé. Isso parece simplesmente uma condução, né? Você andar a pé ou andar de automóvel privado, de transporte público, mas você poder viver experiências diversas, encontrar culturas diversas, andando a pé, conversando com as pessoas, vendo as pessoas, sentindo mesmo a experiência do que é ser um habitante de uma cidade. E hoje em dia, há várias regiões da cidade, particularmente uma região mais recente de ocupação da cidade, que é a região da Zona Oeste, onde está a escola, que é uma cidade que ela é pensada, configurada para você andar de transporte, né? De automóvel, de ônibus ou de BRT e tal. Isso acaba distanciando as pessoas, mesmo sendo uma região muito adensada, as pessoas não se encontram na rua. E com todas as contradições da época colonial e do século XIX, na época imperial, as pessoas se encontravam na rua o tempo todo. Então, essa região da cidade em que o Ferro e o João Mário estão, era uma região em que as pessoas se encontravam a pé, no dia a dia, nas praças, nos adros, nas igrejas, nas colinas, né, nas escadarias, no porto. Então, uma região que dá para percorrer bastante a pé. Inclusive, a gente recomenda que, assim, depois que as condições sanitárias estiverem melhores, em geral, que as pessoas possam levar as famílias, os amigos para essa região da cidade para fazer ela pulsar, ela reviver um pouco, né? Inclusive do ponto de vista da ideia de tour mesmo, né? Não o turismo simplesmente que vai consumir uma região da cidade, mas vai tentar se reconectar com a identidade da cidade, né? Através desse passado. Então tem as regiões que eles citaram aí, que são as regiões a serem percorridas. Vocês podem ver que, na verdade, estavam aqui, né? Bem nessa região aqui, né, que é toda aterrada, aquilo que o Ferro se referiu, né, se você olhar o litoral, né, da cidade, ele é completamente retilíneo, o que não era originalmente, porque foi aterrado, ficou retilíneo, e a praia iria até aqui, ó, na verdade o litoral ia até onde está a Praça da Harmonia aqui, né, até onde está o Cais do Valongo, e era um litoral todo entrecortado por acidentes geográficos, né, por pedras, por pequenas enseadas e tal, e agora ele é retilíneo, que toda essa região foi aterrada em função das reformas urbanas, especialmente da região portuária que a gente está se referindo agora, né? Aí tem uma dinâmica do mapa um pouquinho mais distante, com as legendas, os lugares todos a serem visitados. Você vê de novo aqui todo o litoral ficou retilíneo, né, com a região que foi projetada, né, como se fosse uma península artificial para a construção do Museu do Amanhã. Aí o Boulevard Olímpico, onde eles estavam, né, tem esse painel, né, que consta aí, né, nessas disputas mundiais de grandiosidade, é um dos maiores painéis do mundo, né, que tenta representar a diversidade da cultura brasileira, latino-americana também. Aí uma fotografia do século XIX, né, no início do século XX, perdão, da Praça Mauá, né? Aí já vê aqui os guindastes, a região já aterrada aqui, né?
Aí tem um pouquinho, né, de uma matéria do iníciozinho do século XX do Jornal do Comércio, um jornal que não existe mais, né, falando um pouquinho sobre esse aspecto da reforma urbana que eu vou ressaltar aqui, que se trata da questão funcional. Né? Como assim a questão funcional? Duas coisas são importantes para se pensar o pano de fundo das reformas urbanas no Rio de Janeiro nesse momento aí, né? A famosa reforma Pereira Passos. A função e o símbolo. Né? E é importante também a gente destacar a ausência do aspecto social nessa reforma. Como assim? A função é o seguinte, havia uma espécie de declínio na cultura do café nessa época, né? Na verdade, declínio dos lucros do café, porque havia uma oscilação do preço do café no mercado internacional. O café que era o principal produto brasileiro de exportação, e o Brasil era um país que tinha a economia toda voltada, praticamente toda voltada para a exportação. O Brasil sequer tinha um mercado interno importante, né? Porque não existia um desenvolvimento de uma classe assalariada, trabalhadora e tal, para dinamizar o mercado interno. Então, se produzia para a exportação. E o preço do café estava oscilando muito nessa época, por razões que nós já estudamos em sala de aula. E com essa oscilação do preço do café, o Estado brasileiro, né, meio que dominado pelos cafeicultores, tentou várias estratégias para compensar esse tipo de coisa. Né? Não só estratégias que simplesmente protegiam o preço do café, né, num patamar elevado para garantir o lucro dos cafeicultores, mas também, por exemplo, com a reforma das docas, né, reformas de regiões portuárias, para poder melhorar a infraestrutura de exportação do café e também de recebimento de produtos industrializados nos portos. Então, a reforma foi pensada em termos funcionais, melhorar a capacidade do porto. Né? Isso de um lado. De outro lado, termo simbólico. Né? O Rio de Janeiro, assim, uma cidade, você olha do ponto de vista arquitetônico, do planejamento urbano, uma cidade que não foi planejada. É uma cidade, como a gente diz em história, uma cidade colonial. Né? Ela foi construída em torno de morros, aterrando lagos, charcos, pântanos, vamos dizer assim, né? Florestas e tal, um lugar que nem era para, de fato, existir uma cidade com infraestrutura mínima. Então, ela foi uma cidade, de certo modo, improvisada, vamos colocar assim. E aí, ela tinha uma série de problemas, né? Uma série de problemas de infraestrutura, de circulação de pessoas e de disseminação de doenças basicamente tropicais, com aglomeração urbana, com aglomeração humana. O Rio de Janeiro chegou a ser chamada, né, no início do século XIX, tal, de cemitério dos estrangeiros. As pessoas chegavam aqui e morriam, né, com os vetores de doenças. Então, era visto como uma cidade degradada, uma cidade suja, uma cidade difícil, né, estabelecimento de residência das pessoas, porque as moléstias se propagavam. E, ao mesmo tempo, com o crescimento do comércio, na necessidade da expansão do comércio do café, o prefeito Pereira Passos pensou, olha, eu preciso não só que a cidade se torne mais funcional, mas que ela também atraia estrangeiros, que perca essa fama de cemitério dos estrangeiros, né? Que seja uma cidade renovada, mais parecida com as metrópoles do século XIX, com a cidade-luz, com Paris, com a pujança econômica de uma cidade como Londres. Né? E aí, além da questão funcional de aumentar, né, a capacidade do comércio através dos portos, também tinha essa coisa de fazer do Rio de Janeiro uma cidade símbolo da chamada civilização brasileira, né, que seria uma espécie de imitação da cidade europeia com, né, ares tropicais. Né? Daí essa reforma em aspectos arquitetônicos imitar muito essas cidades europeias. Fala, Ferro. Bom, já estamos aqui na praça. Você quer... eu acho que você, quando a gente estiver fazendo o percurso da Ladeira do Propósito, você pode dar uma continuidade, e quando a gente estiver fazendo o percurso do Cemitério dos Pretos Novos até o Cais do Valongo, você pode retomar, né, para a gente ganhar um tempo, beleza? Ótimo. Dá pode seguimento assim? Aí. Claro. Bom, Carlos, você podia retomar a câmera para... Bom, daqui, ó, Diomário no Zap. Pronto. Aqui, vocês estão vendo o 5º Batalhão da Polícia Militar, em estilo arquitetônico germânico. Né? Aqui, vocês estão vendo um coreto. Tá destacando a presença da professora Ana Paula aqui. Muito obrigado pela presença. A gente se sente prestigiado. Aqui o Moinho Fluminense, a gente fala já dele.
Bom, aqui nós estamos na Praça da Harmonia. Depois vocês vão ter oportunidade de ver nos slides que esse lugar que nós estamos aqui era o lugar, a Praça da Harmonia, ela era um mercado que foi criado para servir de alternativa ao mercado da Praça 15, porque era um mercado mercado da Candelária, na verdade, né? Um mercado muito no século XIX, muito frequentado, e eles precisavam dividir o fluxo de pessoas e criaram esse mercado aqui, tá? Chamado Mercado da Harmonia. O mar vinha até ali um pouquinho mais à frente, e esse mercado não deu muito certo. No final do século XIX ele acabou, né, sendo transformado num trapiche, armazém, acabou se tornando, né, um cortiço, e a população, né, foi alvo de uma epidemia e logo depois do incêndio, e na verdade o armazém, né, que seria o mercado, ficou em escombros, né, os escombros da Harmonia. Quando explodiu a revolta da vacina, em 1904, os escombros desse armazém foram utilizados, né, pela população para organizar barricadas e impedir, né, a chegada da repressão, né, a revolta aqui nesse lugar. Então, na verdade, vocês estão vendo aqui o lugar, né, de maior resistência, né, da população à repressão das forças governamentais, tá? E a liderança, dizem, né, teria sido de um estivador, né, capoeirista, Prata Preta, que hoje é celebrado, né, dando nome a um bloco, né, bastante famoso, Prata Preta. E, obviamente, a repressão acabou se dando de maneira bastante violenta. A revolta foi debelada e o Pereira Passos, naquele momento, que era o prefeito, resolve, então, fazer uma grande intervenção, né, de urbanização nessa região. Percebam que esse batalhão de polícia é instalado em 1908, 4 anos após a revolta da vacina, quase, né, como um marco, né, de manutenção da ordem na região, né, uma região essencialmente, né, pobre e negra. E a praça, né, vai ganhar o nome dessa figura aqui, ó. O Coronel Assunção, tá? Tá aqui o Coronel Assunção. Mas quem é o Coronel Assunção? O Coronel Assunção foi um militar, né, que a sua grande contribuição teria sido a sua participação na Guerra do Paraguai, que não tinha nenhuma identificação, né, com a região, mas que tinha sido, né, comandante desse batalhão que se estabeleceu aqui. A Praça da Harmonia, né, que obviamente fazia referência, né, ao mercado da Harmonia, local, né, de resistência à revolta da vacina, né, vai ser apagado e vai se dar o nome, né, de Coronel Assunção. Então, quando você vê essa figura aqui, né, esse monumento, né, eu queria que vocês soubessem, né, que atrás desse monumento, lá como diz o Samba da Mangueira de 2019, tem sangue retinto pisado, tá? Mas em grande quantidade. A violência, né, utilizada, né, pelas forças governistas para a repressão das classes populares foi grande, né? E essa resistência, ela quer ser apagada da memória da cidade, né, quando você coloca, né, a estátua de um coronel e nenhuma referência, né, à população do local, ok? Nenhuma referência às lideranças da revolta e assim vai. Marcelo, eu acho que seria importante colocar também toda a ideia da revolta da vacina, o que leva a essa revolta a acontecer. Quem efetivamente estava não só na liderança, né, não só quem estava na liderança da revolta, mas principalmente as razões desse movimento eclodir dentro desse espaço.
que acaba sendo o quê? Esquecido. A questão de colocar a praça com o nome de um militar, a questão de não mostrar aqui ter nenhum evento forte, fora a questão do carnaval. O que aconteceu efetivamente nesse espaço é o apagamento de uma estrutura de resistência negra dentro do espaço da cidade do Rio de Janeiro. Tanto que é um espaço hoje que está numa condição muito secundária, muito mal cuidado. Então, em pleno momento, novembro, né, não concordamos com comentar e discutir só novembro, até porque a discussão perpassa o ano inteiro, que é fundamental. Mas eventos, o próprio poder público investir um pouco mais dentro desse espaço. Então, eu acho que vale a pena resgatar, sim, as razões que essa revolta da vacina, razões que elas ocorreram, por que estava se vacinando a população negra naquele momento sem uma informação efetiva, né? Como o Oswaldo Cruz tratou toda essa ideia da política sanitária da cidade e quem está sendo, em primeiro momento, testado nessa política sanitária que está relacionado com todo o processo de reordenamento urbano, onde você está simplesmente pressionando uma população que habitava algumas regiões, e eu acho que é importante. Esse tour não é um tour, não é uma aula, mas é uma forma de discutir conceitos, teorias, aprendizagem do espaço escolar dentro do quê? Da nossa cidade. Né? Trazer para a cidade. Mostrar como o trabalho de campo é importante. Porque quando nós estamos colocando isso aqui, nós estamos resgatando um pouquinho a própria literatura. Da questão dos cortiços, que são importantes para pensarmos nessa reforma que o Marcelo citou do Pereira Passos. Então, dentro desse conjunto todo, né, eu acho que vale a pena fazer um trocadilho com a Praça da Harmonia, harmonizar todas essas questões. Por que da revolta da vacina? O que estava acontecendo efetivamente? Que política urbana estava se desenvolvendo na cidade? Que, por incrível que pareça, tem uma certa semelhança com as atuais. Né? Quem está sofrendo e começar a trabalhar com a ideia do projeto de gentrificação que está se dando nessa cidade também. Então, eu penso que é fundamental contextualizarmos, né? Porque rebelião não é rebelião gratuita. Ele se explica à sociedade o que está efetivamente acontecendo, quais são as razões da vacina. Não se mostra à sociedade e não cria espaços alternativos de residência. Tudo bem que essa região, em função da proximidade portuária, tem a ver com a concentração da população negra, principalmente pós-abolição. Inclusive, negros que vieram de outros estados para o Rio de Janeiro. Então, essa construção de uma pequena África dentro desse espaço se caracteriza por tudo isso. Onde os negros ficaram alojados em espaços da cidade que até então ninguém gostaria de ficar ou ocupar. Gilmário, aqui você falou o tempo todo com esse prédio. Vocês podem observar, isso aqui é uma estrutura fabril, né, inglesa, né, com características arquitetônicas inglesas. São 5 prédios, né, que formam o Moinho Fluminense, instalado aqui em 1887. O alvará, né, do Moinho Fluminense foi concedido, né, pela Princesa Isabel. E se tornou, né, o primeiro moinho, né, de trigo da América Latina. Todo o trigo era importado. Tá? Então, na verdade, foi uma estrutura assim, bastante importante na região. Tá? E hoje, esses 5 prédios, né, na verdade, estão desocupados. Eles eram, na verdade, parte do projeto, né, da prefeitura de transformar em shopping e centro, né, empresarial. Mas, né, foi feita uma permuta, o Moinho Fluminense, que pertence à Bong, né, que é uma multinacional, agora se encontra em Caxias, uma permuta do terreno. E o Moinho Fluminense, ó, vocês podem ver o silo lá, os 2 silos gigantes, né? Tá nesse momento desativado. Tá? Destaco ali, ó, ao lado, né, do silo, o prédio, né, do Sindicato dos Estivadores, né, um sindicato de atuação histórica, né, com uma grande também resistência política na região. E aqui, né, encerramos a Praça da Harmonia. Vamos fazer um percurso em direção
agora ao Instituto Pretos Novos, né, que vai estar fechado pela hora. A gente vai falar um pouco dele lá fora. E eu peço, né, para que os nossos colegas disponibilizem links, né, para livros importantes, né, que falam sobre a revolta da vacina. Destaco Cidade Febril, do Sidney Chalub, e a revolta da vacina, do Nicolau Sevchenko, né, que são assim, boas referências, né, para compreender a revolta, mostrando para vocês, né, que não era uma revolta anti-vacina simples, né, como disse o John Mário. Na verdade, era uma revolta contra o autoritarismo dos projetos governamentais que interferiam diretamente na vida das pessoas sem que houvesse nenhum diálogo, esclarecimento, né, nenhuma espécie de interlocução. Né? É isso. Na verdade, o poder público pensava, né, políticas que não tinham, né, vamos dizer, como foco, né, a interlocução, né, com a população, né, principalmente as populações, né, mais pobres, né, que eram vítimas, né, desse tipo de intervenção. Eu vou sair, posso sair daqui enquanto a gente sobe a ladeira do propósito, e o Léo pode voltar ao cenário aí, Zé, né, Zé Ricardo, Irã, fiquem à vontade. Bom, falando um pouquinho sobre isso, né, que o Ferro estava mencionando, o John Mário também, vai aparecer no chat aí do YouTube uma indicação de uma obra fundamental para que a gente possa entender isso que a gente chama de revolta da vacina. E eu acho que fica meio, de certo modo, meio quase indispensável a discussão desse assunto nos tempos atuais, né? Essa obra que foi citada pelo Ferro, pelo John Mário, né, A Revolta da Vacina, na verdade o nome da obra é Cidade Febril, né, do historiador carioca Sidney Chalub. Ele foi professor titular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que é uma das principais universidades do país, por mais de 20 anos, e hoje em dia ele dá aula na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Né? A revolta da vacina, na verdade, uma das coisas básicas para a gente entender sobre essa revolta é o fato de que o próprio historiador Sidney Chalub ele chama de Grande Revolta Popular de 1904. Tá? Ele prefere essa denominação. Pode parecer um preciosismo, né, de historiadores e professores, não chamar de revolta da vacina, chamar de Grande Revolta Popular de 1904. Né? Qual o sentido disso? Na verdade, isso é a chave para entendimento de por que esse movimento aconteceu e como que ele revela a história da nossa cidade. Né? Os historiadores chamam de Grande Revolta Popular de 1904. Só que o nome que pegou, colou, como vocês gostam de falar, né, foi Revolta da Vacina, porque ela foi desencadeada, essa revolta, com a aprovação da Lei da Vacinação Obrigatória, por solicitação do então chefe-geral de saúde pública, o Oswaldo Cruz, e por imposição do presidente da República, Rodrigues Alves. Essa lei de vacinação obrigatória, na verdade, ela já existia, mas ela não era aplicada, né? E ela foi, de fato, aplicada aqui no Rio de Janeiro no final do ano de 1904, né? E essa aplicação da lei desencadeou essa revolta que, na verdade, já vinha acontecendo, né? E aí, por isso, a gente chama de revolta da vacina, né? Como se fosse uma revolta anti-vacina, e não era, né? Primeiro, assim, primeira coisa que a gente tem que entender é que havia, naquela circunstância, veja bem, naquelas circunstâncias, havia muitos motivos para que a população pobre, negra, da cidade do Rio de Janeiro, desconfiasse da vacina. Naquelas circunstâncias havia muitos motivos, né? Porque as vacinas, elas eram aplicadas de forma muito violenta, né? As pessoas eram seguradas, né, por oficiais da saúde pública, milícias da saúde pública, de fato, pessoas que tinham armas, inclusive, seguravam as pessoas à força para vacinarem. As suas casas eram invadidas, com o pretexto de que as casas não eram regulares, porque eram os cortiços. Né? O ato de aplicação da vacina, com a pessoa muitas vezes se debatendo com medo do que estava sendo inoculado no corpo dela. Né? O ato de aplicação da vacina às vezes provocava um ferimento, né? A pessoa às vezes até morria por causa da infecção do ferimento. Não havia nenhuma campanha pública de esclarecimento sobre os benefícios da vacina, porque não se pensava em benefício coletivo da vacina. Né? Não se pensava nisso, não existia essa ideia. A própria ideia de saúde pública
era a ideia de extermínio de moléstias, de doenças e de vetores. Não era a ideia de promoção de vida saudável, de saúde coletiva. Então, não tinha nenhuma forma de esclarecimento e a aplicação da vacina ela era feita de forma violenta, sem nenhum tipo de esclarecimento. Que era o mesmo projeto que era feito, por exemplo, nas reformas urbanas. Né? A demolição das casas, o alargamento de ruas, de avenidas, a canalização, né, de córregos e a reforma do porto era feito também de forma violenta. Muitos desses trabalhadores que moravam de forma improvisada nos cortiços, eles saíam para trabalhar durante o dia, e trabalhar era procurar o trabalho do dia, não era um trabalho regular. O estivador ele ganhava por dia de trabalho, ficava se oferecendo para trabalhar e carregar peso. Né? Ele saía, passava o dia fora em busca de qualquer, o que a gente chama hoje de bico. Quando ele voltava, a casa dele estava demolida. Os móveis haviam sido demolidos. Né? Então, essa ideia higienista, né, de pulverizar, esterilizar o ambiente, naquela época era entendido como demolição dos espaços de moradia da população mais pobre. E a população não aguentava mais. Né? Era perseguida da polícia, com a lei da vadiagem da época. A população não tinha direito à moradia, então ocupava as casas, né, abandonadas irregularmente. As casas eram demolidas, o sujeito era vacinado à força e, com tudo isso em conjunto, se organizou uma grande revolta popular, em 1904, em que barricadas foram construídas. Regiões da cidade foram dominadas pelos revoltosos. Né? A região que os professores se referiram ali, na Praça da Harmonia, foi um dos focos de resistência, talvez o principal foco de resistência dessa revolta no ano de 1904. Né? Uma verdadeira praça de guerra se formou ali, né? Durante mais ou menos uma semana. As forças de repressão não conseguiram chegar até ali. Né? Bondes foram virados. A gente está ouvindo agora um barulho de um bonde, né? Na verdade não é o VLT, né? Como é chamado, o veículo leve sobre trilhos, mas bondes foram derrubados. Os bondes nessa época, é importante dizer, eles eram... Léo, é bonde. Cavalo, né? É bonde, né? Tem que chamar de bonde, aí vira bonde. Aí eles foram virados, queimados, lugares foram incendiados. Olha o bonde novo aí. Olha o bonde novo. Calma aí. Vamos parar a exibição. Esse é o bonde novo. Né? É muito importante destacar isso, né? Porque houve uma tentativa de apagamento da memória, né? Como eles falaram, o estabelecimento da praça como Coronel Assunção, mas a gente está aqui numa aula, não existe história em si mesma, não existe, a história não está dada, a história é construída por nós todos, nós cidadãos, nós professores, estudantes, trabalhadores, de toda sorte. Então, a gente está construindo novamente essa história para mostrar a vocês, debater com vocês, né, que esse lugar, né, com esse bonde novo, aí, bonitão e tal, foi um lugar de formação da nossa cidade. Né, um lugar de formação da nossa cidade que tem toda uma história, né, que a gente está apresentando aqui para vocês ao vivo, né, nesses lugares importantes, né, chamados lugares de memória. Né, e estão diante agora de um dos principais lugares de memória da cidade, que é o Instituto Pretos Novos, né, onde era um dos cemitérios dos Pretos Novos do Rio de Janeiro. O primeiro cemitério era lá no Largo de Santa Rita, na Igreja de Santa Rita. Esse aí é o que virou um instituto preservado, né, sobre o qual os professores vão falar agora para vocês. Leonardo, muito obrigado. A gente está aqui em frente ao Instituto Pretos Novos. Eu já queria pedir a vocês, né, que se puderem, né, colaborar. É uma instituição, né, que se mantém com seus próprios recursos. Eles recebem doações para manutenção aqui. Na verdade, eu também estou pedindo, né, para vocês, se puderem, né, fazerem doações, né, para o Instituto de Pesquisa da Cultura Negra também, o IPCN. Coloquei os dois links aí para vocês, né, para vocês poderem fazer doações. É muito importante que esses espaços, né, sejam fortalecidos, porque, na verdade, eles trazem, né, uma perspectiva de história da cidade, né, de história do Brasil, que a gente precisa ter. E, bom, é isso. Tá? Então, estamos aqui em frente ao Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos. Na verdade, isso aqui foi um cemitério, esse trecho todo aqui. A rua, inclusive, foi chamada de Rua do Cemitério, mas, né, num determinado momento, o cemitério foi retirado daqui e acabou se construindo, né, sobre ele. E
a sua memória, né, ficou desaparecida na história da cidade. Esse lugar que vocês estão vendo aqui é um lugar, né, onde se depositaram algo em torno, né, de 50 mil corpos. Tá? Eu vou explicar para vocês, né, o que são os pretos novos. Na verdade, pretos novos era um nome que se dava a negros, né, sequestrados na África e traficados, né, para a América. E quando eles chegavam aqui, muitos em condição, né, de doença, muito frágeis, né, pelas agruras da própria viagem, né, pelos maus tratos, pela má alimentação, né, pela própria questão psicológica, né, muitos acabavam, né, falecendo, antes, inclusive, de terem sido negociados. E como eles eram uma mercadoria que tinha sido perdida, né, o que acontece é que, em determinado momento, a ideia era se livrar do corpo da maneira, né, mais econômica possível. Então, você, né, enterrava esses negros em cemitérios, né, que apresentavam, né, muito pouco respeito, né, e muito pouco cuidado, né, com aquele corpo. E pela necessidade que você tinha em um pequeno espaço, né, de enterrar tantos corpos, esses corpos eram, né, calcinados, eram muitas vezes queimados, e seus ossos eram quebrados para serem compactados e naquele lugar, né, serem depositados novos corpos. Tá? O espaço era, dentro de uma sociedade escravista, completamente desrespeitado pela sociedade, que óbvio que tinha pouco valor, né, pelo escravo vivo, imagine, né, pelo negro escravizado vivo, imagine, né, por ele morto. Então, nas escavações arqueológicas que foram feitas aqui, é possível você encontrar, junto com os corpos, né, partes, né, de lixo urbano, cerâmicas, né, ossos de animais, né, lixo urbano, que era depositado junto, né, com esses corpos aqui no cemitério dos Pretos Novos. Esse aqui é, como o Léo falou, é o cemitério que se estabeleceu no final, né, dos anos 70 do século XVIII, e ele funcionou aqui até 1830. Tá? Nós temos nesse período cerca, né, de 50 mil enterramentos, embora os registros, né, sejam precisos, né, e insuficientes, mas essa é a estimativa que se tem em torno do volume, né, do tráfego. É importante também destacar que mais à frente nós temos o Centro Cultural José Bonifácio, que para a população negra atual é uma referência. Eventos, cursos, debates sobre a condição do negro, não só nessa região, mas numa perspectiva Brasil. Marcelo e Léo já colocaram a questão do Instituto, né, dos Pretos Novos, e Marcelo citou a questão do IPCN, que é uma outra referência importante, muito próximo ao Cruzeiro Centro. E ali agrega pesquisas, trabalhos, dentro da discussão não só desse processo histórico, mas com a condição do negro na atualidade. Serve como referência para todos, que devem visitá-los também. Lá você não vai ver essa questão que traz muita dor. São ossadas que estão ali expostas. Mas no IPCN nos dá a possibilidade de entender a produção cultural desses negros. Como a cultura ali está armazenada, exposta de forma que você possa travar o contato, entender das produções atuais. Não trabalhar simplesmente dentro dessa perspectiva da dor, mas mostrar a produção que o negro foi tendo nesse país ao longo desse tempo e trazer um pouco mais para a atualidade. Penso que também é uma referência super importante, não só para historicizar tudo, mas também para viver o presente. Bom, só para dizer a vocês, né, que, na verdade, aqui, né, foram depositados, né, os corpos, né, desses negros e negras, né, africanos, né, que
morreram com decorrência, né, do próprio traslado, né, do próprio tráfico. Recentemente se encontrou a primeira ossada, né, integral, né, num extrato, né, da escavação, né, arqueológica um pouco mais profundo. Na verdade, recebeu, né, inclusive um batismo, né, a Baquita, e em homenagem à primeira santa africana, primeira santa católica africana. E eu queria, né, que vocês, na verdade, agora pensassem um pouco, né, no significado desse tratamento, né, dado, né, a esses homens e mulheres e crianças, na perspectiva de suas próprias culturas. E eu queria pedir, né, ao professor Irã, né, que falasse um pouco sobre isso, né, o significado de você tratar, né, o corpo, né, de um homem morto, né, com esse descaso, considerando a perspectiva dessas culturas, né? Uma coisa também que é importante, além dessa fala do Marcelo e o que o Irã vai colocar. Nós temos hoje um filme M8, que eu acho que é muito importante, porque nós estamos trazendo para uma atualidade essa mesma discussão. O que nós fazemos com esses corpos negros depois de todo o sofrimento que causa a morte deles e qual é o trato que efetivo se desenvolve a partir disso, a respeitabilidade. Eu acho que essa questão da cultura é importante, que ele vai falar, mas eu acredito que, se tiverem a oportunidade de assistir, M8 é um bom filme. Bom, eu vou, enquanto o professor Irã, né, comenta, a gente caminha agora em direção, né, ao Cais do Valon. Querido, está contigo. Obrigado, querido. A questão como o Ferro falou, né, que esses africanos eles são sequestrados, né, e trazidos para serem vendidos como mercadoria. E a cultura dessas pessoas, ela em nenhum momento é considerada, porque para quem está trazendo é apenas uma mercadoria mesmo. E até mais tarde o Ferro vai chegar, né, na questão do Largo do Depósito, e a gente vai ver bem isso, né, onde eram os que estavam bem fracos eram levados para a engorda para depois serem vendidos. E na cultura dessas pessoas, a morte não era o fim, né, de uma jornada, era uma continuação, e era muito importante, porque eles têm de muita, né, de importância o culto dos ancestrais deles. E não o culto dos ancestrais no que a gente pode pensar e imaginar que é algo assim, lembrar deles com carinho, né, aqueles que foram antes da gente. Não, é uma cultura. A ideia é justamente assim, que você cultuando esses ancestrais, você está fortalecendo aquelas pessoas, né, que eles foram para um outro plano, e eles, ao mesmo tempo, estão lhe fortalecendo também. Então, o axé que eu mando para eles, eles também trazem para mim, e isso é um elo de ligação o tempo inteiro. Então, quando a pessoa desencarna, são feitos rituais justamente para garantir que essas pessoas reencontrem os seus antepassados também, e essa corrente, né, de força, e garanta justamente o que eles chamariam de uma morte boa, né? Então, o que seria uma morte boa? Essa morte que seria garantido esse reencontro com os antepassados deles, os ancestrais, os ancestros, né? E por isso essa importância dos rituais. Então, quando você é retirado à força, né, da sua comunidade, você está enfraquecendo a sua comunidade também, e por isso
E você já sabe que não vai acontecer o ritual para você. E imagine o seguinte, você chegar e dali de onde eles eram vendidos, eles conseguiam ver, né, o cemitério. Então eles já olhavam e já estavam assustados justamente porque estavam em terras alheias, né, estavam enfraquecidos, como o Ferro falou, aqueles que conseguiam chegar. Eram jovens também, porque para os traficantes o que era interessante você ter um jovem, então eram pré-adolescentes, adolescentes ou jovens mesmo de 20 anos. A ossada que o Ferro diz que é a primeira inteira, porque justamente eram quebrados esses ossos, eram colocados expostos, eram queimados, eram misturados com corpos de animais, com lixo, com tudo, e eram amassados mesmo, comprimidos para caber mais. Então essa daí era de uma mulher e jovem, de 20 e poucos anos, né? Então eles conseguiam ver aqueles corpos amontoados. O horror para eles de como isso era tratado, porque eram corpos, né, quando sepultados, era o que eles diziam a flor da terra. O que é a flor da terra? Era a 1 palmo só de profundidade. E aí, quando chegava e chovia, aqueles corpos eram expostos aos animais e acabavam dando até e só, pelo que eu vi, só tinham dois negros também para sepultar tantos corpos e não davam conta do recado, por isso que eles ficavam amontoados ali. Então, a importância da morte para essas comunidades, para essas culturas, é muito importante a questão, porque diferente do que a gente, né, nossa cultura em geral considera, para eles a morte é a continuidade. Tem essa divisão, é uma continuidade mesmo. A necessidade dos rituais. E quando não há esses rituais, o que acontece? Esses espíritos eles ficariam perdidos, como a gente diria assim, um espírito que ficaria vagando, né, sem rumo, né? E obviamente, para eles isso não é interessante. Para eles teria que ter uma boa morte. E ficar vagando seria uma morte ruim, né? Uma má morte, porque eles não reencontrariam os ancestrais, eles não fortaleceriam a sua comunidade, a sua família, e o próprio, quem também está encarnado, daquela família que ainda está encarnado, ele não contaria com a força, com o axé desses que se foram também. Então, esse desrespeito, esse pavor, quando eles chegavam e viam aquilo, né, não tem como imaginar, não tem como medir, não tem como pensar mesmo. É isso. Ira, obrigado. A gente está quase chegando aqui no Cais do Valongo. Eu vou aproveitar, né, esse período de deslocamento para falar um pouquinho, né, sobre um conceito que eu acho que é importante para pensar esse momento que nós estamos agora, porque, na verdade, vocês sabem, com o desenvolvimento do capitalismo no final do século XVIII, vocês todos já ouviram, né, falar sobre a ideia, né, de que a escravidão, dentro da lógica capitalista, se tornaria, né, incompatível. E que havia, né, um esforço grande, né, para acabar com a escravidão, porque ela era incompatível, né, com a lógica de produção e reprodução, né, capitalista, que precisava de uma mão de obra remunerada, né, para comprar as coisas, né? E, na verdade, existem estudos mais recentes que vão focar justamente na questão da escravidão, pensando, né, como a escravidão, no início do século XIX, na verdade, no final do século XVIII e no início do século XIX, ao contrário do que se pensa,
ela ganha um impulso, né, muito grande. O movimento que se fez, né, de tráfico negreiro para a América no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX é enorme, enorme. E, na verdade, está relacionado ao desenvolvimento de culturas que eram extremamente necessárias ao estabelecimento, né, desse capitalismo. A produção de açúcar, né, em Cuba, para gerar reserva energética barata e rápida, né, para os operários, né, europeus. O café como uma bebida estimulante, né, produzida no Brasil em larga escala para estimular, né, os trabalhadores europeus, né, numa estrutura fabril. E o algodão, né, produzido em larga escala no sul dos Estados Unidos, para alimentar, né, as indústrias de tecido, as indústrias têxteis inglesas, mostram que houve, né, um rápido ajuste da utilização da escravidão aos interesses capitalistas daquele momento. O Vale do Mississippi, a região de Matanza, em Cuba, e o Vale do Paraíba, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, na verdade são casos, né, modelares dessa escravidão em larga escala, submetida a um regime de trabalho, né, intenso, né, e cruel, num volume extremamente grande, tá? E é para isso, né, que nós estamos aqui, né, para mostrar para vocês, né, esse lugar aqui é o maior, né, porto, né, na verdade o maior local de entrada, né, de negros escravizados na história da América. Nós estamos aqui no chamado Cais do Valongo. Ele funcionou aqui, na verdade, do finalzinho do século XVIII até basicamente, né, 1830, oficialmente de 1811 a 1830, 29 anos, não é isso? Não, 19 anos. Opa, é isso? De 11 para 31, 21 anos, né? Para 20 anos, né? Temos aqui 20 anos. Aqui, nesse momento, entraram cerca de 500 mil negros nessa estrutura que você está vendo aqui. O mar vinha até aqui, né? Os slides, né, que a gente tem podem mostrar, né, como é que o mar vinha até esse local. Nessa estrutura, nessa primeira estrutura que vocês estão vendo aqui, né, isso era, né, um ancoradouro, né, um cais. Os negros, em grande parte, que alimentavam, né, o Sudeste com mão de obra, entraram aqui. Tem um volume, né, praticamente inacreditável. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade, né, de negros traficados ao longo da história, né, do tráfico africano, né, foi de cerca de 5 milhões, né, e meio. O que a gente pode dizer é que temos aqui cerca de 5 milhões e meio para o Brasil, né? A 10%, né, do que se traficou ao longo da história do Brasil entrou por aqui nesses 20 anos. E é uma situação assim, inacreditável. Esse é o Cais do Valongo. E aqui nós temos uma nova história de apagamento, né? Porque o cais, na verdade, foi proibido de receber negros em 31, graças à Lei Feijó, uma lei, né, que na verdade era produto de fortes pressões inglesas, né, para o fim do tráfico. Mas vocês devem saber que, na verdade, o tráfico não acabou, né, em 1831. Ele só foi tornado clandestino. Então era necessário tirá-lo, né, do olhar, né, das autoridades, daquilo que era aparente. Então esse cais foi desativado, né, como
receptor, né, de escravos, de negros escravizados, e alguns anos depois, 12 anos depois, em 43, ele vai receber uma grande reformulação, e vocês estão vendo aquele segundo patamar estabelecido ali, cerca de 60 centímetros acima do patamar original, onde se construiu o cais da Imperatriz. Na verdade, se fez uma remodelação do cais para receber a Teresa Cristina, né, que seria a futura esposa do Dom Pedro II. Então, se faz uma remodelação, o cais original é aterrado e sobre ele, né, se faz uma modificação e um apagamento, né, da história original, né, de um cais extremamente importante, como um marco, né, da história, né, da escravidão, né, do Instituto da Escravidão e do Tráfico no país. Ok? Gilmário, quer falar? Não, pensarmos mesmo no quantitativo de negros que chegaram ao Brasil nessa condição de escravizado e como nós podemos hoje rediscutir esse processo. Não contribuir, não permitir que esse apagamento permaneça. Valorizar cada vez mais esse processo. E junto a isso, Marcelo vem colocando propriedade em relação à forma de trabalho, à forma de tratamento. Mas eu aproveito em paralelo para que nesse momento, né, já chegando um pouco ao final do século XIX, como alguns negros conseguem ter um destaque dentro dessa estrutura de uma sociedade onde a escravização ainda predominava ou ainda predomina. E aqui, de frente para o Cais do Valongo, nós temos o quê? Um prédio em que foi pensado, projetado por André Rebouças. Então, mostrar que, do ponto de vista da produção, de cultura, nós temos referências importantes também. E precisamos destacar cada vez o quê? Mais toda essa situação. E o Marcelo, quando discute essa ideia dos apagamentos, nós temos que pensar em que contexto esses apagamentos estão sendo construídos dentro do período histórico. É óbvio que apagar não é simplesmente colocar um cais sobre o outro. Mas o que a história, escrita em determinados contextos, não retrata isso piamente. Como os novos historiadores, como está chegando em sala de aula, novas discussões muito mais importantes. Mostrar que a ideia da eugenia da sociedade brasileira tem muito a ver com essa contextualização de apagamento que os negros vieram sofrendo ao longo do tempo. Não mostrar que esses seres africanos eram reis, engenheiros, arquitetos. Tudo bem que essas profissões não eram definidas dessa forma, mas boa parte do que essa cidade se constitui enquanto edificação tem a ver o quê? Com a força do trabalho do negro. E não na condição de operário, por simplesmente. Até porque o europeu manda fazer. Agora, quem constrói, quem faz, quem dá o jeito? Então, mostrar que esses seres que foram capturados da África para cá, eles trazem conhecimento. Não é simplesmente o suor do negro na construção da cidade, mas o conhecimento do negro na edificação dessa cidade, desse país. Então, é muito importante que aí, fazendo uma parte, um pouco, dessas discussões que nós já travamos há muito tempo dentro da estrutura da escola, que travemos alguns estudos para cá, tem muito a ver também com o projeto de legislação desde 2003 e de 2008, que é a Lei 10.639, né, que incide diretamente na educação. E essa discussão, como é importante o professor Irã de matemática estar aqui conosco. Porque a discussão ela não é de história, geografia, literatura. É de todos nós que estamos envolvidos com o projeto educacional desse país. Todas as componentes curriculares. E a 11.645, ela fortalece tudo isso ao resgatar a questão do negro e colocar também a questão indígena. Então, temos que estar aqui e precisamos andar por esses espaços da cidade. Não só andar pela zona sul da cidade. A cidade é muito mais bela, muito mais rica culturalmente. Agora, o que eu quero mostrar enquanto cultura? E não, vou ser repetitivo, desculpe. Não é por causa de ontem, não. É o de sempre. Né? É mostrar como essa cidade tem muito a contribuir
de conhecimento histórico. E precisamos avivar. Aproveitamos toda essa condição de reformulação, de reestruturação. O Marcelo mostrou lá o cemitério dos Pretos Novos. Aquilo ali foi um start importante para o que aconteceu em toda essa região aqui da zona portuária. Mas, ao mesmo tempo que é um start importante e resgata a presença negra aqui, ela expulsa a presença negra desse espaço. Na medida em que essa área da cidade, com essas novas reformulações, com essa nova visão, com a inserção do turismo aqui dentro, veio retirando o quê? Populações que aqui moravam com aluguéis mais baratos, as coisas vão ficando cada vez mais caras aqui. E o Zé pode até contribuir de casa também, que é a ideia da gentrificação que esses espaços também vêm sofrendo. Desde a reforma de Pereira Passos, e essa reforma do Eduardo Paes também esbarra um pouco nessa questão. Aí você traz o cemitério como uma referência histórica importante, mas tem o quê? Um impacto na ocupação desse espaço na cidade, dessa população negra. Quer dizer, você fortalece a história, mas você acaba não convivendo plenamente com a melhoria do espaço dessa cidade. E aí as grandes corporações começam a ter interesse por essa região. Eu acho que são pontos importantes a serem pensados. Não sei, caso o Zé queira falar alguma coisa também, por favor, eu acho que é importante. Bom, discutir isso. Diomário está falando aqui, né? Na verdade, eu queria que vocês pensassem assim, nesse espaço, e eu vou chamar o Zé para isso, enquanto a gente vai caminhar ali para o Jardim Suspenso do Valongo, mostrando que ali, no final, está aquela estrutura portuária que nós mostramos, né? E essa rua aqui, né, que é Barão de Tefé, em sequência, né, com a Camerino, na verdade é uma grande artéria, né, que vai ser aberta, né, durante o governo Pereira Passos para comunicar, né, a cidade com a estrutura portuária, ok? Com isso, obviamente que houve o aterro e houve de novo um novo aterramento, né, sobre essa região aqui, a ponto, né, de não se saber onde estava o Cais do Valongo. Agora, só nas escavações, né, que foram feitas para as obras da reforma Eduardo Paes, é que chegou a se encontrar não só o Cais da Imperatriz, mas abaixo do Cais da Imperatriz, né, o Cais do Valongo, ok? Aquele obelisco que vocês estão vendo ali com a esfera armilar em cima é o marco do Cais da Imperatriz, é obra do Grandjean de Montigny, arquiteto que veio, né, com a missão artística francesa, né, com a família real portuguesa para cá. E aqui o Diomário fez a referência, nós estamos, né, isso aqui são as docas, né, Dom Pedro II, projetadas, né, em modelo europeu, inglês, né, pelo André Rebouças, né, na primeira reforma urbana imperial, né, feita aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, vou chamar o Zé para falar, né, um pouco sobre essa questão, né, do processo de gentrificação, e a gente caminha em direção ao cais, ao Jardim Suspenso do Valongo, tá? Eu percebi que o Diomário acabou de ganhar 2 alunas ali, fazendo uma... Diomário já deu uma aula aqui para passantes e agora está auxiliando, né, uma população de rua que está aqui. Esse é o Diomário. O Diomário não perdeu a oportunidade, né? Bom, eu queria primeiro agradecer o privilégio de estar aqui compartilhando com vocês essa atividade, que eu acho que vale muito a pena reforçar, que não é uma atividade, como o Marcelo disse no início, estranha à nossa escola, né? É o nosso querido itinerante cultural, só que é o nosso itinerante cultural virtual, um modelo diferente, mas que é uma prática habitual da nossa escola, que infelizmente teve que ser interrompida, né, pela pandemia. Mas um bom dia especial a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando
nessa caminhada, né, por essa cidade tão maravilhosa, especial mesmo, né? Tudo que o Léo, o Irã, o Marcelo Ferro e o Gilmário, eles nos trouxeram até agora, falam muito um pouco das particularidades dessa cidade, né? Que é uma cidade espremida entre o mar, o verde e a montanha. É muito interessante porque a percepção que a gente tem do espaço vai muito além daquilo que a gente consegue ver. Eu ouço sons tipicamente urbanos, o VLT, né, os ônibus, as motocicletas e os carros, e quando o Léo abre o som da casa dele lá no Maciço da Tijuca, eu escuto os saguis, os pássaros, isso tudo é o Rio de Janeiro, né? Uma cidade que tem como característica peculiar esse sítio urbano que deu muita dificuldade, como já foi mencionado, para ser ocupado, né? Foram muitos aterros, muitos morros demolidos, comparado, por exemplo, com o sítio urbano da cidade de São Paulo, né, que ofereceu uma facilidade muito maior para a construção e para a expansão da cidade. E isso fica muito evidente quando a gente observa detalhes significativos, como, por exemplo, a quantidade de túneis que existem, né, na nossa cidade. É a cidade brasileira que tem a maior extensão de túneis. Inclusive, uma dessas construções nova, né, o túnel do prefeito Marcelo Alencar, é o maior túnel urbano aqui do Brasil. Tem mais de 3 quilômetros de extensão. Isso tudo para poder, enfim, permitir essa mobilidade urbana, né? Mas determinadas palavras que foram soltas durante a explicação, né, as brilhantes explicações, como a gente aprende participando disso tudo, né, do Irã, do ferro, palavras como espaço, lugar, na verdade são conceitos muito caros à geografia, né? A gente costuma repetir aqui o Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro que já existiu. E o espaço geográfico ele é composto por um acúmulo de diferentes tempos históricos, né? E é exatamente isso que nós estamos percebendo por esse tour pela cidade do Rio de Janeiro. Gilmário, inclusive, depois pode mostrar e comentar algumas das rugosidades desse espaço geográfico, né, que são construções que deixam claro que aquele espaço, na verdade, é feito por um acúmulo de diferentes tempos históricos, fachadas, muros, interiores que foram preservados e que mostram um pouco dessa história, né? E a cidade, principalmente a cidade, né? Ela é a soma das ações e muitas vezes das omissões dos atores que participam da construção dessa cidade. E a gente percebe que existem muitos atores atuando na construção desse espaço geográfico, né? A gente pode compreender esse espaço como lugar de vivências, lugar que carrega uma memória afetiva muito importante, que dá um significado especial para esse espaço, para as pessoas que vivenciaram esse espaço. Eu gosto muito de lembrar, quando falo de lugar, né, da música do Arlindo Cruz, Meu Lugar, Madureira. É uma coisa assim sensacional, né? Se você pensar no aspecto cênico, simplesmente de Madureira, que beleza tem Madureira? A beleza que muitas vezes a gente não vê, mas quem viveu e conhece a realidade, a história daquele lugar, percebe. Isso que o Ferro e o Gilmário estão fazendo é nos ajudando a perceber a beleza, a tristeza, que fazem parte da construção do espaço dessa cidade. Um espaço que também é território, né? Um espaço que também é palco de conflitos de interesses entre o poder público, a sociedade, a especulação imobiliária, e que é fruto
desses conflitos. E é muito importante, eu acho, também, lembrar de algumas coisas que são importantes dentro daquilo que o Marcelo Ferro falou por último, né, do processo de revitalização que acabou provocando um processo de gentrificação de grande parte dessa área que eles estão percorrendo. No Boulevard Olímpico, onde começou a nossa caminhada, existem 4 grandes obras, 4 grandes fixos que marcam, né, essa parte da cidade que foi revitalizada. O Museu de Arte do Rio, o MAR, o Aqua Rio, o Mural Etnias, né, que já foi mostrado, e o Museu do Amanhã, né? E a construção desses e de outros fixos acabou provocando um processo de valorização, né, do mercado imobiliário. Ele investiu pesadamente na transformação desse espaço, né, fruto daquele processo de realização de grandes eventos, que, como muito bem o Marcelo lembrou, teve como modelo principal Barcelona, em 1992, mas que também aqui no Brasil, além do Rio de Janeiro, né, a gente pode citar Belém, o Porto de Belém também sofreu esse processo, e a permanência da população que vivia ali originalmente, ela acaba ficando impraticável, né? Porque os valores cobrados pelo aluguel, pelo preço dos terrenos, acabam aumentando muito, fruto dessa valorização. O próprio comércio local vai se transformando e muitas vezes vai se tornando inacessível para aquelas pessoas que viviam ali antes da realização dessas grandes reformas. Eu acho que eles já chegaram ali no Valongo. Já estamos aqui. Eu vou passar para vocês, então. Bom, eu vou fazer um panorama aqui. A situação aqui, gente, está bem lamentável mesmo, sabe? Tem, nesse momento, um abandono total do poder público. A situação está pior do que nunca. Nos últimos 2, 3 anos eu tenho vindo aqui, mas nesse momento está bem difícil. Acho que vocês podem ver aqui, ó. Tem muita gente dormindo aqui, debaixo da estrutura que havia, né, uma queda d'água artificial, né, como se fosse uma caverninha. Tem uma família alojada ali, e durante o caminho até aqui, muitas pessoas, né, estão dormindo aqui. A situação social, né, e econômica na cidade promover um crescimento, né, da população de rua, né, enorme, e o quadro é assustador, né? O cheiro aqui está bem, né, difícil, e o próprio abandono do local, tá? O poder público realmente abandonou o lugar. Aqui nós estamos no Jardim do Valongo. Vou contar um pouco da história do jardim. Esse jardim, na verdade, ele é produto de um corte que foi feito no Morro da Conceição. Isso aqui é o Morro da Conceição, tá? Isso é o Morro da Conceição. Então ele sofreu um corte para promover o alargamento dessa rua, né, que hoje se chama Camerino. E, na verdade, na encosta, diante desse corte, foi feito um processo, né, de embelezamento e a construção de um jardim, Reforma Pereira Passos, de um jardim romântico inglês, é o nome desse jardim, né, com elementos, né, arquitetônicos que imitam a natureza. Todos esses troncos e pedras que vocês estão vendo, na verdade, são artificiais, tá? Foram colocadas as 4 estátuas que adornavam, né, o cais do Valongo. Elas foram trazidas para cá. Hoje elas estão aqui, mas são réplicas, tá? Vocês estão vendo que elas estão vandalizadas. E isso aqui é a Casa da Guarda. A Casa da Guarda seria, obviamente, um ponto, né, de observação
da polícia para manutenção da ordem pública nesse espaço do entorno. Aqui, lá ao fundo, né, vocês conseguem ver na maior elevação, né, a primeira favela, né, do Rio de Janeiro. Ali está o Morro da Providência, o antigo Morro da Favela. Essa elevação aqui é o Morro do Livramento, lugar onde morou Machado de Assis, tá? Morro da Morro da Conceição? Morro da Conceição, acabei de falar, né? Essa daqui, inclusive, é um dos acessos ao Morro da Conceição, a escada lateral. E aqui vocês vão ter a oportunidade de ver, né, ali aquele largo na verdade, o Largo do Depósito. Ali se concentravam, né, os escritórios dos chamados homens de grosso trato, quer dizer, eram os homens responsáveis, né, pelo tráfico negreiro, né? Os empresários do tráfico tinham todos os seus negócios concentrados aí. Na verdade, toda essa região, né, tinha uma enormidade de negócios, né, ligados à escravidão. Ferrarias, né, para, obviamente, acorrentar os negros, né, cadeados, né, para a porta de senzala, casas de engorda, lazaretos. Lazaretos eram estabelecimentos, né, para reunir escravos doentes, negros escravizados doentes, para recuperarem a saúde e depois serem comercializados. Então, toda essa região aqui é uma região voltada, né, para os negócios, né, do tráfico. E acabou, né, posteriormente, né, no final do século XIX, no pós-abolição, se tornando, né, um lugar, né, muito, muito fortemente marcado, né, pela cultura, né, negra, pela cultura afro-brasileira. Né, os negros da diáspora baiana se alojaram muito nessa região. Essa rua que vocês estão vendo aqui, ao lado do Largo do Depósito, desculpem, era o lugar onde era a rua onde estava, né, o terreiro, né, de candomblé do João Alabá. Né? Esse João Alabá era o pai de santo, né, da tia Ciata. Né? A tia Ciata, ela era Iaquequerê, né, era a mãe pequena, né, do terreiro de João Alabá. Ok? João Alabá, se não me engano, o Ian pode contribuir. O João Alabá, acho que era de Omulu. Bom. Era de Omulu, sim. Confirmou. Então, acho que vocês percebem, depois, né, se alguém quiser falar um pouco das relações, né, entre Omulu e a questão da varíola, né, e da pandemia. Por favor. Tia Ciata era de Oxum. A Ciata de Oxum. Perfeito. Eu tô indo aqui, tô indo embora, né, até para deixar as pessoas aqui à vontade, porque elas estão usando isso aqui como espaço de moradia e elas se sentem como se estivessem incomodando. Na verdade, elas só estão tentando, né, sobreviver aqui, mas já vieram até perguntar se a gente queria que saísse para não atrapalhar para não atrapalhar a paisagem. É uma situação muito difícil. Desculpa, gente, mas era importante relatar isso para mostrar que a gente está na rua, né, e qual é a situação da rua. Ok? Vamos em frente. Se vocês quiserem, vocês podem mostrar os slides, né, do momento da reforma. Pereira Passos, nós temos aqui, no momento da reforma Pereira Passos, e depois, né, durante a reforma Eduardo Paes. E temos nossos alunos aqui, né, eu, Leonardo, né, aqui exatamente nesse lugar que hoje está desastroso. Mostra para eles também que Uma coisa importante aí para inclusive a imagem, né, com as visitas anteriores que nós fizemos a esse espaço, a gente já mostrou no iniciozinho, né, da live para vocês com turmas anteriores que participaram e tal. Muito bacana. Então, assim, só uma coisa para ressaltar importante, né, é que como que essa reforma ela foi feita, né, com aspectos
de inadequação ao espaço, né? Assim, sobre o espaço, apagando a memória, tentando ressignificar a memória e o espaço com outros objetivos que de fato ignoravam a dinâmica cotidiana e espontânea da vida, né? Do lugar, né? E eu vou só examinar rapidamente 2 momentos, né? Primeiro, o próprio momento da construção do Jardim do Valongo, né? Que é como o Ferro falou, um jardim romântico inglês, né? O que de fato, né, representa a construção de um jardim romântico inglês num lugar, né, na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade da região tropical, uma cidade de um passado colonial, no hemisfério sul, né, num lugar de forte presença da cultura negra, de origem africana. O que fez com que aqueles administradores, aqueles gestores da cidade, né, aqueles que pensavam a reforma urbana, colocar um jardim romântico inglês num lugar de cultura africana. Né? E absolutamente nada contra o romantismo inglês, que é riquíssimo, absolutamente importante, né? A cultura britânica, europeia e tal. Agora, o que fez com que as pessoas colocassem esse jardim romântico inglês? Justamente essa ideia de, na concepção da época, de elevação do padrão de civilização brasileira. O Brasil se equiparar, fazer alusão, referências à cultura europeia, ao mesmo tempo que apagava, de fato, que era, naquele momento e até hoje, né, a constituição da própria cultura brasileira, né, que é essa cultura miscigenada, com várias contribuições, e nesse espaço, fortemente, a contribuição africana. O Ferro fez alusão à Casa da Guarda, ele mostrou a Casa da Guarda como um espaço de vigia de toda aquela região do Morro da Providência, né, o antigo Morro da Favela, o Morro do Livramento, onde nasceu Machado de Assis. Mas a Casa da Guarda também, ela pode ser entendida como já um espaço em que demonstrava ali uma preocupação das autoridades públicas, né, as autoridades policiais públicas, em preservação da integridade física daquele jardim. Então, se você coloca um jardim romântico inglês num espaço de cultura africana, de cultura popular, né, e já coloca um espaço de vigia do próprio espaço, né, ou seja, os próprios atores políticos da época já sabiam que aquele lugar precisava, entre aspas, ser protegido. E qual o lugar que precisa ser protegido? Né? Por que aquele lugar precisa ser protegido, a integridade física? Porque ele não tem um uso como espaço, né? Como um espaço em si. Né? Qual o uso de um jardim romântico inglês? Qual a concepção da cultura romântica britânica? Né? Da contemplação, de uma natureza idealizada, do passeio de casais que vão ali conversar, se enamorar, contemplar a paisagem, num lugar que fervilhava, como disse o Sidney Chalhoub na Cidade Febril, um lugar que era uma cidade de febre, ela tensionava, era quente. Né? Nos 2 sentidos, quente porque fervilhava de gente, tinha muitos negócios, e quente porque era um sintoma de uma doença, as doenças do Rio de Janeiro, a epidemia, o conflito social, a pobreza, a situação do pós-abolição. Ali se construiu um jardim romântico inglês, então precisava do lugar de vigia. Né? E agora, né, o outro momento que eu vou citar rapidamente é o momento atual, né, ali em loco e ao vivo transmitido, né, pelo Ferro, pelo John Mário lá no lugar, né? O lugar como é que está sendo usado hoje, né? O lugar virou moradia, com a crise econômica forte, que também tem a ver com a pandemia, já vinha antes, mas se agravou de certo modo também com a pandemia. Virou um lugar de moradia, as pessoas estão lá, né, abrigada de certo modo, e a concepção, né? Ele faz o uso do lugar como moradia de forma improvisada, no desespero, e ele, ao mesmo tempo, se sente invasor de um lugar que é público, né? Ele como se estivesse atrapalhando a paisagem, porque ele percebe que aquele lugar é completamente inadequado, né, para a região em si, não representa de fato o que é a cultura brasileira, a dinâmica do espaço local. Né? Então é bastante importante, né, que a gente observe, né, que as reformas urbanas, o que é de fato uma reforma urbana? É uma reforma urbana que vai fazer com que a cidade de fato seja vivida como cidade, como espaço público, como lugar de encontro, de diversidade cultural, de crescimento, de cruzamento de pessoas, né, de histórias, ou uma reforma urbanística para o embelezamento, conceito absolutamente subjetivo, que muitas vezes tem um padrão de beleza que não representa de fato o que é aquele espaço, o que é aquele povo, o que é aquela cultura. Eu acho que, como ali é muito próximo, eu acho que eles já devem estar
Chegando ali da Pedra do Sal, se eu não me engano. Renato, assim, a gente vai fazer a necessidade de fazer uma aceleração, a gente tinha uma ideia de entre 1h30 e 2 horas, e a bateria do meu celular, né, já está com 21%. Eu ainda devo ter aqui basicamente uns 20 minutos. Então nós estamos aqui na Pedra do Sal e eu vou prosseguindo, mas eu queria que vocês, se a minha bateria cair no processo, que vocês continuassem até o ponto, né, lá da igreja do Lago São Francisco da Prainha, tá? Aqui vocês estão vendo, aqui, né, um grafite, expressão, né, artística urbana, Zumbi dos Palmares. Nós estamos na Pedra do Sal. Na verdade, a Pedra do Sal é um patrimônio urbano, né? Patrimônio da cultura carioca. É um patrimônio histórico e religioso, tá? Eu quero que vocês entendam que o mar vinha até aqui, tá? Existem fotos, né, que mostram. A expressão é Pedra do Sal. Tem duas explicações. Uma, né, que na verdade seria o lugar por onde o sal entrava na cidade, né, os mantimentos, víveres e tal, que eram trazidos à cidade, eram desembarcados aqui, né, e o sal principalmente, o sal era monopólio, né, da coroa, e ele entrava por aqui. E outros dizem que porque como havia grande insolação aqui nessa região, vocês vão poder ver o mar, tá? Grande insolação, havia cristalização, né, do sal na pedra, com o sol, e aí consequentemente a Pedra do Sal. Aqui em torno, né, se estabeleceu uma grande quantidade, né, de casas, né, habitações de população negra, né, muitos terreiros, né, de candomblé, inclusive uma parte considerável dessas tias negras, né, tias baianas, né, se estabeleceram aqui, dentre elas a mãe do João da Baiana. Vocês vão passar um slide, vocês vão ver o João da Baiana sentado aqui, nesse degrau aqui, ó, nesse degrau. O João da Baiana e o JFG sentados aqui. Vocês vão ter oportunidade, eu vou subir um pouquinho só, para vocês verem onde nós estamos, né? Pedras, né, escavadas à mão. Aqui houve um corte no morro, tá? E aqui vocês estão vendo a homenagem feita à tia Ciata, tá? João da Baiana. Desculpa que o João da Baiana está aqui. O João da Baiana está aqui. Aqui o Heitor dos Prazeres, tá? O que cunhou a expressão Pequena África. Tão todo aqui por causa do samba de ontem. E aqui nós temos o Pixinguinha. Ó, estão vendo os filhos de Gandhi, tá vendo aí? E o João da Baiana do lado esquerdo ali. Esse aqui é um marco da cultura negra. Durante muito tempo, esse lugar também foi um lugar utilizado para fazer obrigações, vamos chamar assim, oferendas aos orixás. Então ele reúne muito da história, né, da cultura negra na cidade, da história da religiosidade, né, afro-brasileira, né, na cidade. É um lugar importantíssimo, importantíssimo. Tem uma energia bastante forte, né, e obviamente nos remete a essa vinculação, né, com né, o passado histórico, passado dos nossos ancestrais. Ok? O Diomário está aqui. O Diomário habitualmente dá uma escorregada aqui nessa pedra. Não sei se ele vai fazer isso hoje. O que você acha, Diomário? Ok, ele geralmente sai aqui. Eu vou até descer para ele fazer a escorregada e a gente poder ir embora, tá? Isso aqui hoje é um quilombo urbano, tá? O quilombo da Pedra do Sal. Vai logo, irmão. Tem caco de vidro? E não dê, não. Vamos cortar o Diomário. Né? Só tem esse bumbum. Olha, me permitam fazer o merchandising, né?
Olha, já tem um aviso da bateria acabando. Esse estabelecimento que fica logo aqui na esquina, no segundo andar, ó, aqui, ó, desse estabelecimento, é que tem um grande grupo de samba que toca aqui. Como é que é o nome, Diomário, do grupo de samba? Peraí. Matéria de samba. Matéria de samba. Você vê, até o Diomário é tão famoso que até o Diomário sabe. Como é que é o nome desse bar aqui, Diomário? Como é que é? Alegre, feliz? Não, gracioso. Ah, o Gracioso. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o Gracioso. E 97 da rua Sacadura Cabral, né? A Rua da Saúde, a antiga Rua da Saúde. Olha lá, merchandising. Foi lá. Então, e agora caminhamos, né, em direção ao Largo São Francisco da Prainha, que hoje, bom, né, durante a pandemia, no final da pandemia, né, acabou se tornando, né, um lugar de grande atração de pessoas, né? Alguns bares aqui colocaram mesas na calçada com um certo afastamento, e o que começou a atrair as pessoas para o lazer na região, né, para o encontro, né? E hoje eu diria para vocês que quase se tornou um point na cidade, né? Largo São Francisco da Prainha. Estamos quase chegando lá e estamos quase chegando ao final, tá? Queria destacar a vocês aqui dois pontos muito importantes. Primeiro, uma estátua. A gente tem presença dos nossos alunos. Fotos aqui, vocês podem colocar, por favor, né? O slide mostrando os nossos alunos aqui, no momento em que ainda não tinha a estátua que eu vou falar agora, né? A estátua da Mercedes Batista, e a gente fala com bastante orgulho da estátua aqui da Mercedes Batista. Vou mostrar para vocês o monumento. Olha aí, ó. Eu estou exatamente onde estávamos há alguns anos atrás com os nossos alunos, mostrando que a prática de ocupar as ruas, né, e aprender vivendo, vivenciando, é uma prática nossa, né, uma crença nossa. Queria agradecer a direção da escola, a coordenação, por apostarem nessa proposta, né, sempre. Isso para a gente é muito importante e um motivo de grande aprendizado, né, para os nossos alunos também. Tá aqui, ó, Mercedes Batista, tá aqui. Diomário, quer falar da Mercedes Batista? Poxa, fico até emocionado, como uma negra, né? Uma negra artista, dançarina, teatro municipal, claro que não consegue galgar as primeiras posições dentro da companhia, mas de ser aceita e a capacidade dela. Viaja pelo mundo com a sua arte, volta, incorpora a questão africana, o balé africano, a dança africana, a sua arte como dançarina, e foi muito importante colocá-la aqui num espaço tão emblemático da cultura negra, num espaço que cada casario desse reza a lenda. Em alguns momentos, tinham 100 negros morando aí dentro. Em algumas situações até um número maior, mas esse espaço aqui ele é muito significativo pela solidariedade, principalmente. Os negros que vinham fora do Rio de Janeiro, da Bahia, do Nordeste, eram bem acolhidos aqui. E morava todo mundo em conjunto. Então, ter uma figura da Mercedes aqui representa tudo isso enquanto resistência, enquanto importância da produção cultural dentro desse país. Mesmo ela não atingindo os principais cargos dentro da estrutura do teatro municipal. Mas estar presente, já sem sombra de dúvida, que é uma grande referência para todos nós. Bom, gente, aqui é o Largo São Francisco da Prainha. Era prainha porque o local, né, era a prainha, e a igreja de São Francisco da Prainha, né, ficava ali. Aqui vocês conseguem ver através dessa rua, né? Isso aqui é uma escola municipal, trabalhei nela, chama Vicente Licínio Cardoso, né? E aqui, ó,
todo esse aparato aqui à esquerda são escritórios da loja americana. Vocês conseguem ver o cais lá, né? E aqui o Angu do Gomes, restaurante tradicional, que tem uma relação, né, bastante grande, né, com isso que o Diomário falou. Essas casas aqui, em grande parte, eram, eu vou usar o termo repúblicas, né? Que eram casas que... As repúblicas, Marcelo, vamos utilizar quilombo. Quilombo. Até porque esse espaço aqui é um quilombo urbano. Eram quilombos, né, na verdade. Casas que, à noite, abrigavam uma quantidade muito grande de negros, que alguns negros libertos, outros negros ao ganho, né, que ganhavam dinheiro prestando serviço na cidade, carregando água, né, jogando dejetos no mar, recolhendo dejetos, né, nas casas, vendendo coisas, capoeiras, negras de tabuleiro, toda espécie de trabalhadores urbanos, né, todo o trabalho que a cidade necessitava era feito por esses homens, né, e eles à noite tinham uma esteira de palha, deitavam no chão dessas casas, né, pagavam às vezes, né, pouca coisa, né, para dormir nessas casas, e na hora do almoço era servido na porta dessas casas, né, um grande caldeirão, né, de angu feito com miúdos de porco e de boi, o chamado angu à baiana, era assim que era chamado, porque ele era feito pelas negras baianas, né, e eram as chamadas casas de zungu, as casas de zungu, tá? Eram, na verdade, núcleos, né, também de resistência negra na região. E o Angu do Gomes acabou, né? O Angu do Gomes era naquela faixa, naquela casa azul, né? E hoje, né, o Angu do Gomes está aqui nesse lugar um pouquinho mais, né, sofisticado e tal, mas na verdade era um conjunto de barraquinhas, né, de carrinhos, carrocinhas que vendiam angu pela cidade. Era de 2 portugueses que eram sócios, né, e que vendiam na madrugada da cidade do Rio de Janeiro, na década de 60, 70, né, alimentação, né, para a classe popular, né, a alimentação de muitos, às vezes a alimentação do dia. A minha bateria... acabou. Minha bateria acabou. Fomos até o limite. Quem sabe faz ao vivo, né? Queridos, eu queria, assim, agradecer, né, por essa iniciativa de vocês, de realmente encher de sentido, né, cada momento em que nós vivemos dentro da escola, né, e que essa iniciativa desse nosso itinerante cultural virtual, né, nos trouxe, assim, muitas lembranças positivas do que nós já vivemos presencialmente. Vocês conseguiram renovar, com certeza, todos esses sentimentos, né, em quem viveu, e deixou um gostinho, né, de querer viver presencialmente nos próximos anos. Então, eu agradeço a iniciativa da equipe, né, com esse banho de cultura logo pela manhã, que tenho certeza que trouxe um domingo muito melhor para todos nós. Então, eu queria, assim, agradecer muito a iniciativa da equipe e agradecer aqueles que vivenciaram esse momento conosco pela manhã. Tá?